Eu sou o filho do Buda mais compassivo reconhecido no mundo da cultivação. A maré demoníaca está chegando. Meus irmãos mais velhos aconselham minha irmã mais nova. Se eu não entrar no inferno, quem irá? Você deve usar o amor para transformá-los. Juntei minhas mãos em oração, com um olhar gentil e bondoso. Amitabha. Meu irmão mais velho está certo. Porque isso os enviará para encontrar o Buda. Deixe que o Buda os transforme pessoalmente. Dito isso, eu tirei de meu amplo manto uma metralhadora de 6 canos feita de ferro negro. Este objeto é chamado de tubo de pureza, com uma rotação de 3.600 por respiração. Grande compaixão para salvar as pessoas. O senhor dos demônios olhou para o cano da arma que soltava chamas azuis. Suas pernas estavam tremendo. Você chama isso de compaixão? Eu sorri levemente. Com projéteis perfurantes. Seu corpo é um mar de sofrimento. Eu estou ajudando você a se libertar do mar de sofrimento, para alcançar o paraíso rapidamente. Não precisa me agradecer. Naquela batalha, eu exterminei 100.000 senhores demônios. A luz dourada da virtude ofuscou os olhos do caminho. Atrás da porta HSBC. O ancião me acusou de ter muitas mortes nas mãos. Não pareço um monge. Eu saquei o foguete que explode como flores à noite e ataquei com ele. Ancião, você está se apegando à forma. O poder é justiça. O calibre é a verdade. Se você não concorda, pode se mover. Também estou disposto a te ajudar. Amitabha. O Bodhisattva realmente é de grande amor e sem mágoas. Sou eu que tenho uma visão pequena. Sou o monge que tem o pior desempenho no templo Prajna. No dia da avaliação final, a maré demoníaca estava se aproximando. 1000 demônios estavam rugindo. Meu irmão mais velho é o filho do Buda que está de pé na muralha recitando os sutras. Ele tinha um olhar benevolente, voltado para aquele grupo lá embaixo que tentava nos fazer perder a cabeça. Os demônios que estavam atacando. Deixem suas armas e se tornem Budas imediatamente. Embora vocês sejam demônios, também possuem natureza de Buda. Desde que estejam dispostos a se voltar. Este monge tentará com amor converter os demônios que estão abaixo. Ele ficou surpreso por um momento. E então sorriu ainda mais feliz. Abrindo a boca enorme, começou a atacar a grande formação de proteção da montanha. Os discípulos que estavam atrás do meu irmão mais velho estavam emocionados até as lágrimas. O irmão mais velho é realmente grande em compaixão. Isso é o que significa não entrar no inferno. Quem entra no inferno? Olhei para a barreira mágica prestes a desmoronar. Suspirei silenciosamente. Lá vem esse grupo de idiotas do mundo da cultivação. Será que transformaram o cérebro em relíquias? Vendo um alto general demoníaco prestes a romper a barreira. O rosto do irmão mais velho se encheu de determinação. Ele fechou os olhos. Parecia se preparar para se sacrificar para alimentar os demônios. Para transformar a vida dos seres sencientes. O pobre monge morreria sem arrependimentos. Justo nesse momento crítico. Eu o empurrei para o lado com um chute. Levantei a roupa esfarrapada que ele usava, a mais mal ajustada da turma. E então, de dentro da calça. Não foi de um saco de armazenamento que tirei uma metralhadora dourada, cheia de inscrições sagradas. 6 canos puros. O irmão mais velho e todos os outros ficaram atordoados. Eu pisei com o pé na borda da muralha da cidade, pendurando habilidosamente uma corrente de balas gravadas com o símbolo do infinito na metralhadora. Esse era meu artefato mágico especial. O pobre projétil de urânio perfurante. Enfrentando a multidão densa de demônios abaixo. Eu sorri levemente. E girei o cano da arma. Pré-aquecimento. Caros praticantes. Com a senhora Guan. Vocês têm a testa escura. Pode haver desgraça de sangue. Que monja morta está tentando assustar quem com um bastão de fogo? Amida Buda. O mar do sofrimento é sem fim. Ao voltar, não há margem. Namo Buda Gatling. Um giro de 3.600 por minuto. Grande compaixão, salvando as pessoas. Me leve para estudar no Ocidente.
A língua de fogo azul jorrou do cano da arma. Instantaneamente se transforma em uma tempestade metálica. O general demoníaco de alto nível nem teve tempo de deixar suas últimas palavras. Foi transformado em uma peneira por mim. Os 4 vazios em um sentido físico. A maré demoníaca atrás de mim caiu como se estivesse cortando trigo. No meio de carne e sangue voando. Eu parecia ver a luz dourada de mérito aumentando freneticamente. Isso não é um pastor da maré. Isso é claramente um desempenho em movimento. Em um instante de chá. Abaixo da muralha da cidade, tudo ficou em silêncio. O ninho demoníaco que antes era barulhento. Neste momento, só se pode ouvir o som nítido do vento passando pelos cartuchos caindo. Com uma expressão de compaixão. Muito bem, muito bem. Parece que todos vocês, devotos, já alcançaram a grande compreensão. Estão indo para a Terra Pura ouvir os ensinamentos do Buda. Um silêncio mortal pairava no ar. O irmão mais velho se levantou do chão, olhando para a carne picada espalhada pelo chão. Com o rosto pálido. Você cometeu tal massacre. Não tem medo das consequências? Eles também são vidas. Eu coloquei a metralhadora sobre o ombro. Lhe lancei um olhar. Irmão mais velho, você está se apegando ao que não deve. Você os transformou em carne moída. Isso é compaixão. O corpo físico é um mar de sofrimento. Eles estão afundando no caminho demoníaco. Sofrendo com a ganância, raiva e ignorância. Ajude-os a se livrar desse corpo sujo. Para que possam reencarnar no submundo. E renascer como humanos. O que mais poderia ser isso senão compaixão? Isso se chama superação física. O irmão mais velho estava tão irritado que quase desmaiou. Você está distorcendo as palavras. No templo do Buda. Como você pode ser tão cruel? Uma irmã mais nova ao lado também concordou timidamente. É verdade. O olhar do demônio antes de morrer era tão triste. HMPH, triste por ele. Ele queria arrancar sua cabeça. Para chutá-la como uma bola. Como não poderia sentir pena de você? Eu olhei ao redor com um soco. A igualdade de todos os seres se refere ao alcance da pobreza. Igualdade de todos os seres. Se não concordar, pode vir debater com o artefato sagrado da pobreza. Eu bati no cano quente da arma. Ninguém se atreveu a falar. Afinal, ninguém quer discutir com um bastão puro neste drama. A maré demoníaca recuou. Eu me tornei a maior mancha do templo Prajna. O ancião na sala de disciplina acariciava sua barba grisalha. Olhava para mim com dor no coração. Ó, som sagrado! Embora você tenha contribuído para repelir os inimigos. Esse método realmente ofende os céus e os anciãos. O que o discípulo usou é a parte física do grande veículo do budismo, que enfatiza a cobertura de fogo para a salvação de todos os seres. Seu instrumento sagrado tem uma aura de morte muito pesada. Isso não é uma aura de morte. É para que os demônios possam entender melhor a persuasão da razão. Você ainda está preso às suas ligações mundanas. O desejo de matar é muito forte. Permanecer no templo pode gerar demônios internos. Justamente no mundo humano. Na dinastia da Zhou. Recentemente os demônios estão à solta. O imperador pediu ajuda ao meu templo. Você deve descer a montanha. Vai experimentar o mundo. Cultive seu caráter e sua natureza. Evite se tornar um monge. As pessoas devem ter compaixão no coração. Não deve ficar sempre tentando libertar os outros. Eu peguei o documento. Fiquei contente por dentro. Todos os demônios do templo já foram libertados. Estava preocupado por não ter lugar para acumular méritos. Para comprar novos equipamentos. No meu sistema de armamentos de méritos. Tem um lançador de foguetes RPG chamado Te Levo de Volta. Que já me deixou com água na boca por um bom tempo. Não se preocupe, mestre. Você certamente fará com que aquela criatura chamada Xiao sinta o calor do budismo. HMPH, no palácio da dinastia da Zhou. Assim que pisei no salão dourado. Senti um forte cheiro de raposa. Meus olhos ficaram escuros. Era evidente que sua energia Yang havia sido drenada. E ela estava aconchegada com uma mulher vestindo um véu fino.
com olhares sedutores. Não é necessário abrir os olhos celestiais. Eu já sabia que era uma raposa milenar. Você é um monge enviado pelo templo de Prajna. Sou a monja Pini. Meu nome monástico é Vuliu. Que nome monástico é esse? Não é necessário perguntar muito. Majestade, a monja percebeu que a energia demoníaca no palácio estava alta. Vim especialmente para aliviar suas preocupações, Majestade. A raposa riu levemente. Ela se inclinou para fora do abraço do imperador. Que jovem mestre encantador. Você está falando de quem? Eu sou a pessoa mais querida do coração do Majestade. Enquanto falava, ela ainda esfregou de propósito no peito do imperador. O imperador imediatamente sentiu seu coração derreter. Só me resta gritar com ousadia. A monja Hauer é minha amada concubina. Como você se atreve a difamá-la? Eu te chamei aqui para espantar fantasmas. Não é para você vir atacar minha amada concubina. Levantei uma sobrancelha. Que coisa! Mais um que está completamente obcecado por amor. Já que você está tão obstinado. Então essa massinha só pode te fazer acordar um pouco. Eu tirei uma granada do meu bolso. Que é o meu artefato mágico. Na palma da mão, a flor de ouro e a argola branca, Sua Majestade. Veja o que é isso. O que é isso? Brilhante como ouro. Não seria um tesouro budista? Exatamente este tesouro. Chama-se bomba de Amida Buda. Especialmente para tratar de cérebros apaixonados. Com um movimento casual, eu a joguei. A granada traçou uma bela parábola no ar. Com um estrondo ensurdecedor. O Palácio Dourado tremeu 3 vezes. A coluna de ouro foi completamente destruída. A fumaça se dissipou. E o imperador estava sentado no chão, coberto de poeira. A raposa também foi assustada, revelando sua verdadeira forma. 3 caudas estavam expostas, tremendo. A guarda imperial ficou paralisada. Vossa Majestade já está acordado? Se ainda não for suficiente. Aqui a pobre monja tem uma versão melhorada da grande compaixão. Um pacote de balas que cura todos os males. O imperador me olhou. E então olhou para a dama ao seu lado, que tinha pelos fofos. Seus olhos reviraram. Finalmente desmaiou de medo. E a raposa, mostrando os dentes, veio em minha direção. Monja, eu vou te despedaçar. Eu, sem expressão, puxei uma espingarda das costas. Este objeto é um spray de igualdade entre todos os seres. Dito isso, eu carreguei a arma. Senhor, você tem uma conexão com Buda. Pobre freira, vou te enviar para encontrá-lo. Eu amo. Neste momento, o Palácio Jin estava impregnado com um cheiro de fumaça e carne assada. O imperador finalmente acordou lentamente. Ele olhou para o corpo sem cabeça da raposa morta no chão, que havia revelado sua verdadeira forma. Ele soltou um grito de dor profunda. É realmente você, Hauer. Eu não me importo se você é humana ou demoníaca. Eu só sei que você é minha amada. Olhei para a espingarda que segurava. E então olhei para o imperador que chorava copiosamente. Balancei a cabeça. Sim, Majestade, humanos e demônios seguem caminhos diferentes. Ele consome corações humanos para se fortalecer. Isso é ajudar o mal a prevalecer. O que você entende? O que há de errado em ela comer aquelas servas do palácio? Isso é uma honra para elas. Por amor a mim. Morrer algumas pessoas não é nada. Como você, um monge, pode ser tão insensível? Eu franzi a testa ao ouvir isso. Este é o imperador do mundo humano. Esse é o chamado verdadeiro filho do dragão. Parece que a sorte desse grande porco realmente se esgotou. Nesse momento, ouviu-se um som apressado de passos do lado de fora do palácio. Um jovem vestido com um robe de seda amarelo claro entrou correndo. Atrás dele, seguiam alguns cultivadores de seita com uma presença imponente. Tan Zongushu é um discípulo da seita da espada nublada. Nos últimos 7 anos, ele tem sido o príncipe da atual dinastia. Assim que entrou, viu a raposa morta no chão. Ele ficou tão chocado como se tivesse sido atingido por um raio. Com um baque, ele se ajoelhou. Pequena tia, o que aconteceu com você?
Eu estava cheia de interrogações. Tática de recuo. Que tipo de drama ético é esse? A amada do imperador é a tia do príncipe. O círculo é realmente confuso. O príncipe estava devastado de raiva. É você, essa aberração. Matou a tia. Juntei as mãos. Com uma expressão serena. Amida Buda. O doador, a pobre monja está exorcizando demônios. E aquela é a concubina do seu pai. Você a chama de tia. Não é uma questão de gerações? O discípulo do ilustre clã da espada, que estava atrás do príncipe, se adiantou. De qual templo você é? Não sabia que esta era a realeza sob a proteção do meu templo Linjun? Eu nem levantei as pálpebras. O som sagrado do templo Prajna. Templo Xuandri. Então eram aqueles monges carecas que só sabem recitar sutras. O seu templo budista não prega a compaixão? Esta raposa demônio pode ter cometido erros. Mas não causou um grande desastre. Você a matou assim que teve a chance. Um ato tão cruel. É simplesmente uma mancha na imagem do budismo. Clássicos da seita são uma forma de chantagem moral. Aos olhos deles. Especialmente quando se trata de remédios bonitos. Quanto aos mortais devorados pelos demônios. Isso já não vale a pena mencionar. Eu suspirei. Tirei da manga minha tigela de esmola. Mas essa tigela é um pouco exagerada. É de um verde escuro profundo. E ainda tem uma mira em cima. Este objeto se chama lança-foguetes RPG. Mas na minha boca, ele é chamado de tigela de ouro púrpura. Haha, seita da espada nublada, não é? Protegendo os monstros, não é? Vejo que vocês também estão possuídos por energia demoníaca. Doentes e sem vigor. Amém. Com essa tigela, você não pode tirar a vida de quem não quer viver. Tigela de ouro roxo, flores desabrocham à noite com o vento do leste. 1000 árvores sopram. Estrelas caem como chuva. Uma luz arrastando uma longa cauda de fogo. Com a minha compaixão inquestionável. Rumo ao príncipe e aquele grupo de discípulos da seita. Um enorme estrondo ecoou no palácio de Jinluan. 7 ondas derrubaram o telhado. Telhas de vidro caíram como gotas de chuva. A fumaça se dissipou. O príncipe, que antes estava cheio de bravura, e os cultivadores de espadas, agora se tornaram pinturas abstratas na parede. Este é o valor do lança-foguetes RPG. Diante de um poder de fogo absoluto. A energia protetora do estágio de fundação é tão frágil quanto o papel de janela. Depois de lidar com eles, eu me virei e voei para fora do grande salão. Eu pousei na praça do Palácio Imperial. Neste momento, todo o palácio já estava em caos. Mas eu não estava apressado para ir embora. Porque eu sabia que o verdadeiro grande peixe ainda não tinha aparecido. O clã da Espada Nublada realmente enviou discípulos para proteger a realeza. Deve haver um ancião supervisionando a capital. O barulho de antes foi suficiente para atrair aquele chamado mestre. E não é que era verdade. Um rugido de raiva ecoou no céu. Que demônio ousa me ferir? Discípulos do Lin Jianzong chegaram como um raio de luz dourada do horizonte. A pressão de poder imediatamente envolveu todo o palácio imperial. Era um velho de cabelos e barba brancos. Ele estava montado em uma espada voadora, flutuando no ar. A pressão do estágio de Dan de ouro foi liberada sem reservas. Ele olhou para a cena trágica do Salão Dourado. Imediatamente ficou tão furioso que sua barba tremulou. Que demônio cruel! Hoje, eu, o velho, vou fazer justiça em nome do céu e exterminá-lo. Este demônio age em nome do céu. Claramente, este imperador da Grande Zhou é um tolo, e as seitas o apoiam. Mas todos eles usam essa desculpa para me matar. Neste mundo, não se pode falar de razão. Só se pode falar de física. Eu ri friamente. Juntei as mãos em um selo. Velho safado. Você voa tão alto. Está querendo encontrar o Buda? Atrás de mim, uma luz dourada brilhou intensamente. A imagem de um enorme guanin de 1000 mãos apareceu lentamente. O velho ficou surpreso. Um traço de receio passou por seus olhos. A forma do Dharma e o céu. Você realmente alcançou a forma do Dharma. Mas ele logo percebeu que algo estava errado.
Por que aquelas 1000 mãos da Guanyin? Não eram contas douradas, mas sim canos negros e ocos. Esse é meu novo artefato mágico. O que é esse artefato mágico? Taxa de disparo 1500. Você está voando muito alto, praticante. É fácil ter falta de oxigênio. Por favor, desça. As balas densas eram como meteoros em reverso. A chuva trazia um grito agudo que rasgava o ar. Cobriu todo o espaço onde o velho estava. Não. Isso não é possível. O que é essa arma secreta? A energia protetora do período do Dan de Ouro. Diante do poder de defesa moderno. Não durou nem 3 segundos antes de se despedaçar completamente. O velho, junto com sua espada, foi reduzido a pó. Transformou-se em uma verdadeira chuva de meteoros. Um silêncio mortal reinava no Palácio Imperial. Aqueles que originalmente queriam avançar, os guardas imperiais, silenciosamente deixaram suas armas. Kneeling on the ground, they trembled. Que bom, que bom. Parece que os amigos da seita da espada nublada também estão ansiosos para garantir um lugar no mundo da felicidade. Neste dia, a dinastia da Zhou mudou de imperador. Porque o imperador enlouqueceu. O príncipe explodiu. E eu não provoquei a batalha no palácio de Vannin para me tornar famoso. Rumores na cidade diziam que o templo Borá tinha um deus da explosão nuclear. A prática de alimentação física. Um poder divino do budismo chamado Leste Vento realmente é algo extraordinário. Serviço fúnebre completo. No dia em que voltei ao templo Borá, o abade me recebeu na entrada do templo com todos os monges. No entanto, suas expressões não pareciam as de quem recebe um herói, mas sim as de quem recebe um barril de pólvora prestes a explodir. Vannin. Você vai ao Palácio Imperial para resolver as causas e efeitos. Como você conseguiu destruir o palácio? E ainda matou o ancião de núcleo dourado da seita da espada Lin Jun. O abade, mestre, não fala em vão. Aquele ancião de núcleo dourado tinha uma obsessão muito profunda. Queria agir em nome do céu. Que ele alcance o paraíso em breve. Isso não é uma grande virtude? O canto dos lábios do abade se contorceu. Virtude. Você chama toda essa fuligem de virtude? Antes que o abade pudesse continuar, nuvens escuras de repente cobriram o céu. Várias luzes de espada cortaram o céu, trazendo uma intenção assassina aterradora sobre o templo Boró. A seita da espada Lin Jun veio buscar vingança. Ao olhar para trás, a pessoa vestia um manto roxo. Sua aura era aterrorizante. Todos eram poderosos cultivadores da seita da espada Lin Jun. Atrás dele, seguiam-se centenas de cultivadores de espada. Cada um com uma expressão hostil. As espadas estavam em punho. O velho monge do templo Bo-Hu deve entregar aquele monstro. O grito do mestre da seita ecoava como um sino. Até os leões de pedra na entrada da montanha racharam. Matou meu amado discípulo. Destruiu meu ancião. Arruinou as bases da minha seita. Se hoje não entregar o som sagrado, eu lavarei o templo do Prajna com sangue. A expressão do abade mudou drasticamente. Ele rapidamente deu um passo à frente. Amida Buda, respeitado líder. Isso deve ser um mal-entendido. Mal-entendido, que nada. Li Zongu cortou com uma espada, liberando uma aura afiada. Ele aplanou metade da montanha. Hoje, ou ele morre. Ou vocês do templo do Prajna vão juntos para o túmulo. Os monges do templo do Prajna tremiam de medo. Normalmente, eles pregavam a paciência. Diante da força do clã da espada, não ousavam ser firmes. Apenas observavam esse grupo que normalmente só recitava sutras. E que, ao enfrentar problemas, só pensa em se sacrificar para alimentar as águias. Suspirei. O Buda disse que se eu não entrar no inferno, quem irá para o inferno? Mas este inferno está muito cheio. Melhor deixar as pessoas do seita irem. Afastei o abade que estava na minha frente. E fui caminhando até a porta de leque. Enfrentando aquela tempestade de energia da espada.
Meu semblante estava calmo, com as mãos enfiadas nas mangas. O líder Li está tão irritado. É fácil machucar o fígado. Seu discípulo ancião não é tão habilidoso quanto os outros. E ainda precisa defender aquele rei insensato e a raposa. Morrer sob o artefato mágico da pobre. É sua sorte. Que demônio de língua afiada. Mesmo à beira da morte, ainda se atreve a ser tão descarado. Hoje vou te mostrar o que é a ira do Yuan Ying. Lala, reaja rápido e corra. No dicionário da pobre, não existe a palavra correr. Apenas um sistema de esteira que troca por um tanque de batalha 99A. Um estrondo ensurdecedor. A terra treme. Sob os olhares horrorizados de todos. Uma enorme criatura apareceu do nada diante de mim. Ela é completamente dourada. Coberta de tigelas de arroz. A torre de canhão disfarçada como um assento de lótus. Um longo cano de canhão enrolado com padrões de dragão dourado. Este objeto é chamado de cruzador terrestre verdadeiro do rei imóvel. Eu saltei. Entrei na torre de canhão. Amitabha. Devoto. Sua espada é muito grande. Mas o cano de pini é mais grosso. Atire com pini. O rugido do canhão de 125 milímetros. Esta não é uma munição comum. Esta é uma explosão perfurante de alta explosão produzida pelo sistema. A enorme espada parece feita de vidro diante do projétil. Se despedaça instantaneamente. O projétil avança sem diminuir a velocidade. Direto em direção ao rosto do Li Zonggu. Que coisa é essa? Li Zonggu ficou chocado. A proteção espiritual de nível Yuan Ying se ativou completamente. Ele ainda invocou várias relíquias de defesa. Mas diante da cristalização da indústria moderna, todo esse exagero é um tigre de papel. Uma pequena nuvem de cogumelo se ergue no ar. Li Zonggu foi lançado a 3.000 metros. E colidiu com 7 ou 8 picos de montanha antes de parar. Sem saber se está vivo ou morto. Restando aquelas poucas centenas de espadas. Os cultivadores ficaram tão assustados que perderam o controle. Nem se importaram com as espadas voadoras. Viraram-se e correram. Isso é magia demoníaca. Isso não é ensinamento budista. Eu estou em cima do tanque, observando suas silhuetas desajeitadas. Gritei pelo megafone. Para onde estão correndo, praticantes? Já vieram até aqui. Melhor comer um super ovo antes de ir. A armadura ainda tem projéteis perfurantes de urânio empobrecido. Mas não serve para nada. Diante do portão do templo Prajna, um silêncio mortal. O abade olhou para a enorme besta de ferro que ainda fumegava. E olhou para a distante e incerta vida do Yuan Ying. Grande poder do som sagrado. Isso também é o Dharma. Eu bati na armadura do tanque. Claro, este é o veículo do rei imóvel. Simboliza que o Dharma é inquebrável. E esmagará todos os demônios malignos. O abade e os irmãos discípulos ficaram todos perplexos. Após esta batalha, o templo Prajna se tornou uma terra proibida no mundo da cultivação. Porque todos sabem que aqui há uma freira louca. E sob ela há um monstro de aço dourado. Que pode matar um Yuan Ying com um único tiro. Para evitar que eu destrua todas as montanhas ao redor do templo Boer, o abade convocou uma reunião à noite. Decidindo me enviar para fora. Li, em tom de brincadeira, disse que ler milhares de livros e viajar milhares de milhas. Na verdade era um pedido desesperado. Pequeno ancestral, por favor, cause problemas em outro lugar. Assim, fui colocado em um lugar de teste chamado Reino Secreto das Bestas, que reúne os discípulos de elite das várias seitas, com o objetivo de caçar bestas demoníacas e buscar oportunidades. Este é um excelente lugar para acumular pontos. Não faz muito tempo que entrei no reino. E já senti um forte cheiro de chá verde. Em um vale, um lobo demoníaco de olhos sangrentos, exalando uma aura de sangue, estava mordendo a garganta de um humilde lenhador. E ao lado, um grupo de cultivadores vestidos de branco cercava o lobo demoníaco. Mas não atacavam. À frente estava uma jovem vestida com uma saia de tule rosa.
com um rosto puro e deslumbrante, e os olhos brilhando de lágrimas. Ela é a santa do primeiro clã de imortais, o Vale do Rei das Ervas, Sul-Kingrow. O lenhador lutava desesperadamente, pedindo ajuda a esse grupo de cultivadores. Mas Sul-Kingrow impediu o colega que estava prestes a sacar a espada. Pare, não podemos matá-lo. Vocês veem que a perna daquele lobo demoníaco está ferida. Ele deve ter atacado por causa da dor. Todas as coisas têm alma. Ele também é uma vida. Como podemos ser cruéis e matar? Apenas para salvar uma pessoa. E ainda por cima um lobo tão adorável. O lenhador estava completamente confuso. Isso é vida. E eu, o que sou? HMPH, o que a santa disse. Não podemos matar. Eu me escondi atrás da árvore. Quase quebrei minha paz interior. Isso é o que chamam de lenda. Desde que o vilão seja fofo. A moralidade segue a aparência. Então a vida do lenhador não vale nada. Eu vi que o lobo mágico estava prestes a morder o pescoço do lenhador. Suspirei. Tirei do espaço do sistema uma arma mágica de 2 metros. Um rifle de precisão antimaterial Barré. Eu dei a ela um nome bonito. O Dedos do Olho Celestial. Eu me deitei na colina e preparei o rifle de precisão. Através da mira telescópica de alta potência. A cruz da mira travou na cabeça do lobo mágico. A uma distância de 800 metros. A correção da velocidade do vento foi concluída em nível 3. Enquanto Sul-Kingrow ainda estava lá, chorando. Enviando amor ao lobo mágico. Amida Buda. A pobre monja lhe enviou uma ideia brilhante. Um som de tiro abafado ecoou pelo vale, assustando inúmeras aves. A bala de 12,7 milímetros rasgou o ar a 2,5 vezes a velocidade do som. No segundo seguinte, o adorável lobo mágico diante de Sul-Kingrow teve a cabeça estourada como uma melancia. Explodiu instantaneamente. Sangue e pedaços brancos respingaram em Sul-Kingrow. Até mesmo um pedaço de osso entrou em sua boca aberta. Sushimiou soltou um grito agudo como de um porco sendo abatido. Seus olhos reviraram. E ela desmaiou de medo. Os outros discípulos do Vale do Rei das Ervas também ficaram paralisados. Sacaram suas espadas e olharam ao redor, com o coração confuso. Quem foi que atacou? O lenhador aproveitou a oportunidade para sair. E se prostrou em direção à encosta da montanha. Muito obrigado, Deus, por me salvar. Em seguida, apressou-se a fugir deste lugar de confusão. Guardei o rifle de precisão. Tirei a sujeira da roupa. Saí da floresta, segurando este bastão de forma exagerada, com uma expressão serena. Amida Buda. A pobre irmã passou por aqui. Viu que esta criatura tinha uma aura muito pesada. Usou um gesto de meditação para iluminá-lo. Você, sua freira, tem um coração tão cruel. A santa já disse que ela estava ferida. Por que você ainda quer matá-la? Veja como você assustou a santa. Eu lancei um olhar para o chão, onde estava aquela com o rosto todo ensanguentado e a maquiagem desfeita. Sul-Kingrow soltou uma risada fria. Freira cruel. Isso é grande compaixão. Esse lobo demoníaco comeu mais de 10 pessoas. Seu estômago está cheio de ressentimento. A freira enviou para a reencarnação, para que ele não pudesse mais cometer assassinatos. Quanto a vocês, a santa não consegue distinguir entre bestas e humanos. Eu não a vejo como uma santa, mas como uma cega. Você se atreve a insultar a santa e procurar a morte. Eu girei e acertei o cano da barra na cara dele. Isso é um verdadeiro diamante. Esse golpe fez ele entender o que é ter o rosto desfigurado. O discípulo masculino gritou de dor. Ele voou a mais de 10 metros. Seus dentes caíram pelo chão. Não fique tão irritado, meu senhor. Este cajado pesa 25 quilos. É especializado em tratar desobedientes. Quem mais acha que eu sou cruel, que se manifeste. Eu não me importo. Posso eliminar mais alguns. Os discípulos restantes olharam para o cano da arma que ainda estava fumegando. E depois olharam para os corpos de lobos espalhados pelo chão e a santa inconsciente. Engoliram em seco. E recuaram um passo em uníssono.
Essa é a atração da purificação física. Conquistar as pessoas pela virtude. Eu peguei a pílula demoníaca que o lobo demoníaco deixou cair. E me virei para ir embora. Como diz o ditado: coisas boas não saem de casa. Coisas ruins se espalham a milhas. Eu abri a cabeça do lobo demoníaco com um tiro na frente dos discípulos do Vale do Rei das Ervas. E ainda deixei um presente de um cano sujo para eles. Em menos de meio-dia, isso se espalhou por todo o reino secreto das 1000 bestas. Assim, uma aliança chamada Aliança dos Porcos Demoníacos foi rapidamente formada. Fundador: Sukin Grow. Muitos responderam ao chamado, incluindo a seita da Espada Nublada, a seita dos bestas, e alguns pequenos clãs que queriam aproveitar a fama. Eles se reuniram na entrada de um desfiladeiro chamado Vale do Pôr do Sol, alegando ter 300 cultivadores, para capturar esse herege do budismo que sou eu. Eu estava deitado na borda do penhasco acima do desfiladeiro, com um pedaço de capim na boca, olhando para baixo através de um telescópio, observando as cabeças de pessoas amontoadas lá embaixo. 300 pessoas. Onde isso é um cerco? Isso é claramente um pacote de mérito entregue na porta. Sukin Grow estava no centro da multidão, vestindo um vestido branco que a fazia parecer ainda mais frágil, com os olhos avermelhados, fazendo uma mobilização antes da batalha. Irmãos e irmãs mais velhos. Aquela voz sagrada, embora seja de pessoas do templo budista, tem um coração cruel. Matou incontáveis vidas. Hoje não estamos aqui por vingança pessoal, mas sim pela justiça do mundo da cultivação, em memória das vidas inocentes que morreram em suas mãos. Exterminar demônios e proteger o caminho. Eliminar monstros. Ah, eu cuspi a grama que estava na boca. Balancei a cabeça. Amém. Esse grupo de zumbis realmente não consegue ver a verdade. Já que vocês querem tanto encontrar o Buda, então eu, Pin Y, vou ajudar vocês a se organizarem. Eu bati nas várias caixas de ferro verde escuro ao meu lado. Este objeto se chama Mina Direcional Anti-Infantaria M18A. Mas eu dei a ele um nome mais zen. Passo a passo, vida em união. Essa coisa contém 700 esferas de aço e explosivos C4. Quando explode, causa uma destruição em um ângulo de 60 graus. Alcance de 50 metros. É chamada de artefato que corta pernas. Eu enterrei exatamente 50 no caminho obrigatório do desfiladeiro. E são detonados em cadeia. Vou tirar um detonador da bolsa de armazenamento, olhando-os entrar no desfiladeiro com grande determinação. Suki Arrou caminha no meio, sendo cercada por admiradores. Ling Xiaotian, da seita da espada Linjun, está na frente, explorando o caminho com um ar de orgulho. Todos fiquem tranquilos. Aquela aberração só usará truques e armas secretas, desde que estejamos preparados. Ativem o escudo espiritual. Ele não pode nos ferir nem um pouco. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Uma das pernas de Ling Xiaotian pisou em uma linha fina como um fio de seda. Cuidado com os pés, Xixu. O Buda está te observando. A primeira explosão veio debaixo do pé de Ling Xiaotian. Mas isso não era para matá-lo, e sim para quebrar a defesa da bomba de lâmina larga com sua onda de choque direcional. Instantaneamente rasgou sua energia protetora. Centenas de esferas de aço caíram como uma tempestade. A agulha de flor de pera atingiu severamente sua parte inferior. Ling Xiaotian soltou um grito que não parecia humano. Seu corpo foi arremessado para trás. Suas pernas estavam em carne viva. Tornaram-se uma peneira. Mas isso era apenas o começo. Em seguida, o desfiladeiro explodiu como se estivessem soltando fogos de artifício. Explosões soaram uma após a outra, formando uma rede de fogo cruzado sem pontos cegos. Esferas de aço misturadas com explosivos potentes criaram uma tempestade metálica no espaço estreito do desfiladeiro. A aliança de ataque, que antes era ameaçadora, rapidamente se tornou um caos. O que é isso? Que tipo de arma secreta é essa? Minha perna está quebrada. A técnica de proteção espiritual não conseguiu bloquear. Sukin Liu.
Embora estivesse protegida no meio do grupo, não ficou gravemente ferida, mas foi derrubada pela onda de explosão. Jilin. Irmão, me ajude. Isso é um trovão celestial? Ling Xiaotin estava rolando no chão com a perna quebrada. Não se importava mais com a santa. Em meio à fumaça, o desfiladeiro se transformou em um campo de batalha. Mas isso ainda não era o suficiente. Para esse cara cheio de moral e ética, era necessário um golpe duplo, tanto mental quanto físico. Eu estava à beira do penhasco. Tirei um megafone e gritei para baixo. Caros praticantes, como é o sabor de cada passo que dá flores? Buda diz que você colhe o que planta. Vocês vieram com intenção de matar. A pobre monja retribuirá com um desastre sangrento. Os monges lá embaixo ouviram minha voz. Todos levantaram a cabeça, com os olhos cheios de fúria. Monstro! Onde você está? Venha aqui e lute até a morte se tiver coragem. Ficar escondido não é nada demais, deem-se em frente. A pobre monja, de cima, pode ver claramente suas transgressões. Já que vocês ainda não entenderam, então a pobre monja lhes dará mais uma chance de transformação. Eu guardei o detonador da mina. Arrastei um grosso tubo de trás de mim. Um morteiro de 60 milímetros. Este objeto se chama Grande Dragão Celestial. Justiça divina está chegando. Eu posicionei o canhão com destreza. Ajustei o ângulo. Senhor Su, você não disse que queria me converter? Agora eu vou deixar você sentir o peso do Dharma. Bum! O primeiro projétil deslizou para o cano. Com um grito, subiu aos céus. Traçou uma parábola. Caiu precisamente no lugar mais denso da multidão. Para os cultivadores. Eles estão acostumados a duelos diretos com espadas voadoras e feitiços. Essa escolha de poder de fogo é uma área cega para eles. Quando o projétil caiu, um dos anciãos da seita das bestas espirituais ainda tentou interceptá-lo com uma besta espiritual. Era um rinoceronte blindado. Pele grossa e carne dura. Com uma defesa impressionante. HMPH, um mero pedaço de ferro. Veja como o coração blindado do velho vai esmagá-lo. Ele disparou o projétil, detonando a carga explosiva no momento em que tocou o chifre do rinoceronte. Isso transformou aquele pobre rinoceronte em um prato de sashimi. Junto com o ancião ao lado, que foi atingido pela onda de choque e começou a sangrar pelas 7 aberturas. Não salve meu grande touro. O ancião caiu, cuspindo sangue. Em seguida, o segundo disparo. O terceiro disparo. O 10º disparo. Minha velocidade de disparo é extremamente rápida. Um homem disparou com a força de uma bateria de artilharia. Os projéteis caíam no desfiladeiro como se não custassem nada. Cada explosão era acompanhada de gritos e súplicas. Não dispare mais. Nós estávamos errados. Ele é misericordioso. Isso é uma calamidade celestial. Isso deve ser uma calamidade celestial. Aqueles cultivadores que antes queriam me torturar, neste momento, estavam se escondendo em pânico. Onde está a aparência de imortalidade que tinham? Su Qingguo, sob a proteção de alguns fãs leais, estava encolhida atrás de uma grande pedra, tremendo. Seu rosto estava cheio de desespero e incredulidade. Ela não conseguia entender. Por que as lágrimas que costumavam comover não funcionavam mais? Por que essa freira não seguia as regras? O bombardeio durou o tempo de um incenso. Até que não houvesse mais ninguém em pé no vale. Eu finalmente parei de preencher o formulário. Neste momento, o Vale do Pôr do Sol já estava cheio de buracos. Parecia que tinha sido arado. Guardei o morteiro. Bati palmas. Saltei do penhasco. Ao aterrissar, fiz questão de usar meu poder espiritual para levantar uma nuvem de poeira. Fiz uma pose estilosa, vestindo um manto de monge, sem uma única poeira, segurando um rosário, que na verdade era uma corrente de granadas. Com uma expressão de compaixão, fui até aquela grande pedra, olhando para Su Qingguo, encolhida, e alguns cultivadores de espada com pouca vida. Amida Buda. Eu recitei suavemente o nome de Buda. Alguns deles tremiam de medo.
Como pássaros assustados. Sukingro levantou a cabeça. Com o rosto cheio de lágrimas. Sua maquiagem já estava toda borrada. Parecendo uma mulher fantasma. Você é um demônio. Eu me agachei e olhei em seus olhos. Sukingro. Esse é o seu erro. Há pouco você queria levar pessoas para me matar. Agora eu salvei sua gente. E você ainda me xinga. Isso é o que você chama de bondade. Estamos lutando por justiça. Você mata sem piedade. Eu sorri. Sorri radiante. Matar não, não, não. Eu estou ajudando-os a se libertar. Para que vocês praticam a imortalidade? Não é para ascender? Eu os envio diretamente para o paraíso ocidental. Um passo de cada vez. Isso não é a maior compaixão? Você está se defendendo com palavras vazias. Espere até que o ancestral da minha seita saia da reclusão. Eu saquei um artefato mágico, a águia do deserto. A vara de renascimento pressionada contra sua testa. Velho ancestral. Aquele velho do elixir dourado que explodiu em chuva de meteoros? O quê? Parece que a notícia ainda não chegou aqui. Eu apertei o gatilho. Dengue. Então vá perguntar a ele. O som do tiro ecoou pelo desfiladeiro. Sucrol. Finalmente entrou em colapso. Emitiu um grito estridente. Seu ponto moral de orgulho. Diante da violência absoluta. Ele não sobrou nada. Levantei-me e olhei ao redor dos sobreviventes que gemiam. Pobre monja. Hoje estou de bom humor. Não matar, apenas purificação. Contenha cada um de seus clãs. Reino secreto da longevidade. A partir de agora, este é o templo da pobre serva. Se quiserem entrar para treinar, primeiro paguem a taxa de proteção. Não é dinheiro de oferenda. Se não concordarem, venham lutar, a metralhadora da pobre serva ainda não está satisfeita. Depois de dizer isso, deixei um grupo de praticantes da vida questionando suas existências e fui embora. Atrás de mim, o pôr do sol estava vermelho como sangue, iluminando minha silhueta solitária e gentil. Valor de mérito. 9.999. Eu estava causando uma grande explosão no reino secreto de Van Shou. Não apenas atordoando a aliança do caminho justo, mas também chamando a atenção de um grande chefe nas profundezas do segredo. Justo quando eu estava sentado no cano do morteiro, limpando o cano ainda quente, enquanto contava os valores de mérito que estavam disparando no painel do sistema. De repente, uma onda de energia demoníaca começou a se agitar no céu. O céu que antes estava claro instantaneamente se tornou negro como tinta. Uma pressão sufocante desceu do céu. Que mulher cruel e implacável! Acompanhada de uma risada arrogante. Um homem vestido com um manto negro e dourado, com um rosto sedutor e cansado, apareceu do nada. Ele estava montado em uma serpente negra, olhando para mim de cima. Seus olhos cheios de uma admiração perversa. Eu sou o supremo do domínio demoníaco, Igun. Ela balançou seus longos cabelos esvoaçantes, revelando um sorriso maligno que acreditava ser irresistível. Você chamou a atenção de mim. Amida Buda. Este benfeitor. Sua forma de aparecer. A poluição luminosa é muito intensa e ofuscante. O sorriso de Yegun congelou. Em seguida, ele riu ainda mais. Isso é realmente interessante. Este lugar já viu muitas pessoas. Nunca vi uma mulher tão hipócrita e cruel como você. Claramente uma pessoa do budismo. Mas quando se trata de matar, é mais rápida e eficiente do que eu no caminho demoníaco. Aqueles chamados hipócritas do caminho justo foram feitos de chorar e gritar por ajuda por você. Eu me diverti muito vendo isso. Ele pulou do disco de vinil e caminhou em direção a mim passo a passo. O que há de tão bom nas regras de uma freira? As regras são secas e sem graça. Melhor se juntar ao meu caminho demoníaco. Seja minha rainha demoníaca. No futuro, neste mundo da cultivação, você pode matar quem quiser. Eu te entrego a faca. Eu dei um passo para trás, evitando sua mão indecente. Mãos juntas, devoto. Por favor, tenha respeito.
Eu já me entreguei ao caminho do Buda. Meu coração só tem méritos. Não há mundo mundano. Além disso, a visão de vocês do caminho demoníaco é muito pequena. Visão pequena. Eu comando 100.000 praticantes demoníacos para massacrar cidades e destruir países. É apenas uma questão de pensamento. Você se atreve a dizer que minha visão é pequena? Massacrar cidades e destruir países é muito ineficiente. Vocês, praticantes demoníacos, ainda precisam matar um por um. E ainda precisam sugar sangue para treinar. Isso deixa vocês cheios de cheiro de sangue. A eficiência é extremamente baixa. Isso é chamado de oficina manual. Entendeu? É um produto que foi descartado pela era. Egon. Ele claramente não entendeu o que eu estava dizendo. O que eu defendo é a industrialização. Exorcismo em linha de montagem. Sem sangue, sem esforço. Basta mover os dedos. Igualdade entre todos os seres. Colaborar com um bárbaro como você. O preço do pini pode cair. O rosto de Egon instantaneamente escureceu. Como o Senhor das Trevas. Ele nunca foi desprezado por ninguém em sua vida. Baixa eficiência. A admiração em seus olhos se transformou em intenção de matar. Oferecer um brinde e não aceitar é beber um brinde punitivo. O que eu valorizo é a sua sorte. Já que você não quer se comportar como uma rainha das trevas, então eu vou te levar de volta. Para me tornar um mestre demoníaco. E fazer você obedecer a mim para toda a eternidade. A aura demoníaca ao seu redor aumentou drasticamente. Transformou-se em inúmeras cabeças de esqueleto. Que avançaram em minha direção com um sorriso malicioso. Amida Buda. Já que você está tão obstinado. Então eu só posso ajudar você a ser cremado. Justamente, eu recentemente desenvolvi um grande poder de fogo de lótus vermelho. Diante da imensidão da aura demoníaca. Eu não recuei nem um passo. Eu tirei de minha ampla túnica de monge um enorme pote metálico vermelho. Costurando nas costas. Segurava um longo tubo de spray. Este objeto é chamado de lança-chamas M2. Mas em minha boca, ele se chama pote de pureza do fogo de lótus vermelho. O que está dentro não é combustível comum, mas água de mérito de alta viscosidade misturada com gasolina solidificada. Vejo que seu coração está frio. Faltando o calor do Dharma. A pobre monja vai te aquecer. Apertei o gatilho. E uma longa serpente de fogo de 50 metros rugiu para fora. Aquela não era uma chama comum. É algo que gruda no corpo. Não dá para se livrar. Uma bomba de napalm que pode queimar até os ossos em cinzas. Que tipo de coisa é essa? Egon ficou horrorizado. Sua aura mágica protetora, da qual se orgulhava. Diante das chamas laranja intenso. Parecia como se a gordura de porco encontrasse uma panela quente. Instantaneamente pegou fogo. Aqueles crânios horrendos queimavam com um chiado, transformando-se em cinzas instantaneamente. Alguns cultivadores demoníacos que foram atingidos pelas chamas emitiram gritos agudos. Eles tentaram rolar no chão para apagar o fogo. Mas as chamas só aumentavam mais e mais. Até mesmo as pedras ao redor ficaram vermelhas. Eu carregava um pesado tanque de combustível. Aproximando-me passo a passo do dragão de fogo em minhas mãos. Dançando de forma desenfreada. Não fuja, por favor. Isso é a luz do Buda especialmente preparada para você. Você sente isso? Essa é a temperatura da compaixão. Egon se esquivava desajeitadamente no ar. Seu manto negro e dourado estava cheio de buracos. Seu cabelo também estava chamuscado. Onde estava a aparência do CEO autoritário de antes? Fogo demoníaco. Isso é o lendário fogo verdadeiro de Samadhi? Como uma freira pode ter uma chama tão maligna? Suas palavras estão erradas, devoto. Isso não é maldade. Isso é paixão. Buda disse que se eu não entrar no inferno, quem irá para o inferno? Mas o inferno é muito frio. O pobre servo trouxe um pouco de fogo para aquecer vocês. Isso não é amor sem limites, um louco? Você é apenas um louco. Por que estou sendo morto? Ele. Reduza este desfiladeiro a pó. Com seu comando.
Milhares de cultivadores demoníacos surgiram repentinamente ao redor do desfiladeiro. Eles já tinham uma emboscada preparada. Este grupo de magos demoníacos, cada um segurando o gelo demoníaco, com expressões ferozes, avançando em minha direção como uma onda, em número superior. Eu parei de cuspir fogo, olhando para os magos demoníacos por toda parte. Um leve sorriso surgiu em meus lábios. Exu, você finalmente tomou a decisão certa. Reunindo-se, não só facilita a salvação da pobre monja, como também evita que a pobre monja tenha que procurar por pacotes de apoio aéreo no sistema. Trocar o grande pássaro Dapen de asas douradas. Um rugido profundo ecoou no céu. Não era trovão. Era o rugido de um motor de hélice turbo pesado. Egum e os cultivadores demoníacos olharam para cima, confusos. Viram um enorme pássaro de ferro negro surgindo acima das nuvens. Ele pairava sobre o campo de batalha, como a sombra da morte cobrindo a terra. O que é aquela besta demoníaca? Que grande aura demoníaca! Amida Buda. Esta é a besta protetora do budismo. O grande pássaro Dapen de asas douradas. Ele se alimenta de dragões. Hoje está com fome. Veio especialmente para comer alguns cultivadores demoníacos. Fazer um banquete. Assim que terminou de falar, o sistema de armas do AC-130 foi totalmente ativado. Canhão Gatling de 25 mm. Canhão Bofors de 40 mm. Canhão de obus de 105 mm. O trio da morte começou a tocar. No céu, parecia que estava caindo uma chuva de fogo. Fogo de artilharia densa, como o chicote de Deus, golpeando fortemente as posições mais densas dos cultivadores demoníacos. Canhão de obus de 105 mm. Cada projétil que caía deixava uma cratera de mais de 10 metros de diâmetro na terra. Os praticantes de magia negra no centro da explosão eram diretamente vaporizados. Não sobrava nem resíduo. Os praticantes de magia negra nas periferias eram despedaçados pela onda de choque. Corra, corra! Isso deve ser a punição divina. É a punição divina. O exército de praticantes de magia negra que antes estava tão ameaçador, agora se dispersava como formigas assustadas. Mas sob a mira do radar de controle de fogo de Deus, para onde mais poderiam correr? Egum estava completamente em colapso. Ele olhava para o patrimônio mágico que havia acumulado com tanto esforço, e em um piscar de olhos se desfez em cinzas. Ele olhou para a pequena monja que estava em meio ao mar de fogo, com uma expressão serena. E uma sensação de medo sem precedentes surgiu em seu coração. Quem você realmente é? Você definitivamente não é a voz sagrada. Você é uma deusa da morte que desceu do céu. Eu olhei para o grande pássaro Dapen que pairava no ar. A deusa da morte não é uma benfeitora. Eu sou apenas uma monja que entende um pouco de física. A energia demoníaca neste reino secreto da longevidade é muito intensa. Eu vou ajudar vocês a purificar o ambiente. Egum rangia os dentes. Ele sabia que a situação estava perdida. A vingança de hoje contra a voz sagrada. Eu anotei que as montanhas verdes e as águas claras permanecem. Ele lançou uma frase ameaçadora. Transformou-se em uma névoa de sangue. Ele queria usar a técnica de fuga em sangue. Quer sair? Pini concordou? Sistema, me ajude a localizar aquela névoa de sangue. Dispare um míssil ar-terra. Uma bomba sob as asas do pássaro Dapen cortou o céu, direto em direção àquela névoa de sangue. Direção precisa. A missão será cumprida. Bum! O céu explodiu em um esplêndido fogo de artifício vermelho. Gun não conseguiu nem gritar. Foi despedaçado em fragmentos. Uma geração de senhores demônios caiu assim. Eu olhei para a bagunça no chão e a fumaça que se dissipava no céu. O valor de mérito no painel do sistema já havia ultrapassado os limites. Superar o Senhor Demônio. Um cultivador demoníaco 3.000. Valor de mérito adicionado, 999.999. Parabéns, anfitrião, por alcançar a conquista. O mestre da superação física detectou o massacre do anfitrião. Oh não, o mérito é excessivo. Já chamou a atenção do reino superior e do reino dos deuses.
Meu coração deu um salto. Enviem os mais fracos. Enviem os mais velhos para enfrentar os mais velhos. O mais velho ainda. Estou muito familiarizado com os truques deste mundo da cultivação. A energia demoníaca que antes era negra no céu se dissipou. Em seu lugar, surgiu uma luz dourada pacífica. Aquela luz dourada era extremamente ofuscante. Transmitia uma santidade e majestade indiscutíveis. As nuvens se abriram. Uma enorme imagem dourada lentamente desceu. Sons sagrados ecoaram. Era como se flores caíssem do céu. O verdadeiro Buda chegou. Aquela imagem era extremamente solene. Olhou para mim. A voz era como um trovão. Ousado demônio. Vestindo um manto de monge. Mas cometendo atos de demônio. O derramamento de sangue é excessivo. A natureza demoníaca é profunda. Hoje, eu, que represento o Oeste Celestial, venho para capturar você, esse demônio. Eu olhei para o verdadeiro Buda, que estava em uma posição elevada. Sem medo algum. Em vez disso, tirei um charuto da minha bolsa. Isso mesmo, um charuto. Acendi com o calor residual do lançador de chamas que não usei antes. Inspirei profundamente. Soltei um anel de fumaça. Capture-me. Vocês, que estão sentados em pedestais de lótus, observam os seres sofrendo. Sem se importar. Eu, Pin, trabalhei duro para limpar o caminho para vocês. E vocês vêm me julgar. Joguei o charuto fora. Tirei do espaço do sistema meu tesouro guardado. Era um míssil balístico intercontinental de 20 metros de comprimento. Erguido na plataforma de lançamento. DF-41. Na ogiva estavam gravadas 4 grandes palavras. Compaixão no coração. Verdadeiro Buda, não é? Corpo dourado indestrutível, não é? Não sei se esta mensageira da paz de 10.000 toneladas. Pode pedir ao Buda para mudar de lugar. A enorme imagem do Buda dourado no céu cobre o sol. Sons sutis ressoam. Lótus dourados se agitam. Como se todo o mundo estivesse prestes a afundar sob sua pressão. Este é o chamado executor da lei do verdadeiro Buda no reino celestial. E também o maior beneficiário deste mundo de cultivo espiritual. Ele baixa os olhos. Olhando para mim, que estou no chão. Como se estivesse olhando para uma formiga. Você sabe que está em falta? A voz é grandiosa. Ataca a alma. Carregada de uma vontade irresistível. Se fosse um praticante comum, provavelmente já estaria de joelhos se arrependendo. Chorando copiosamente. Mas eu não. Eu estava ao lado de uma enorme plataforma de lançamento. Olhando para ele. E até pensei em lhe oferecer um cigarro. Que pecado eu cometi? Eu limpei os praticantes malignos. Purifiquei o ar. E exorcizei os maus. Quanto derramamento de sangue este mundo perdeu. E quanta paz ganhou. Isso não é uma grande virtude? Um argumento forçado. Você usou magia demoníaca. É o caminho da destruição. Você cometeu crimes de assassinato sem fim. Sua natureza demoníaca já é profunda. HMPH, destruição. Eu ri. Ri de forma desenfreada. Vocês se sentam em plataformas de lótus. Aproveitam o culto dos mortais. Mas veem os mortais sendo devorados por demônios. Sendo oprimidos pelos poderosos. E permanecem indiferentes. A compaixão que vocês dizem é deixar os mortais sofrerem. E então implorar por suas bênçãos. Isso não é compaixão. Isso é cobrar taxa de proteção. E o que a pobre monja faz é a verdadeira compaixão. Fazer com que toda injustiça desapareça em um nível físico. O verdadeiro Buda, furioso, não diz mais nada. Ele lentamente levanta uma enorme mão dourada. E a pressiona em minha direção. Teimoso e obstinado. Já que você está tão obstinado. Então que você busque a imortalidade sob a montanha dos 5 dedos. A enorme mão cobriu a luz do sol. Como se o céu estivesse desabando. A pressão aterrorizante fez com que as montanhas ao redor começassem a desmoronar. O chão se abriu em inúmeras fendas. Eu olhei para aquela enorme mão que se aproximava. Sem um pingo de medo em meus olhos. Apenas excitação. Finalmente chegou.
Este é o momento que os plebeus sempre esperaram. O momento de validar a verdade. Eu me virei e pressionei o botão vermelho de lançamento. O sistema desativou todas as seguranças do alvo, focalizando o grande alvo dourado logo acima. DF-41.